Boa noite, igreja, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Uau. Até pegar, né? É trabalhoso pra gente. A gente que começou a igreja, eu tive o privilégio de começar a igreja ali em San Ramon. Não sei se vocês conhecem. Na época, a visão da nossa igreja, nós tínhamos a sede aqui em Salto São Francisco e nós formávamos um triângulo, né? Nós tínhamos a sede aqui, tínhamos uma congregação em São Rafael, São José e San Ramon. Então a gente fechava tudo. Nós estávamos bem convictos de levar a palavra a toda a criatura em todos os lugares. Amém? E ela tem chegado. Homens e mulheres de Deus que saíram daqui, têm perpetuado assim este ministério e têm levado a palavra de Deus até os confins da terra, amém? E você pode ser o próximo, amém? Para onde você quer ir? África? Austrália? Hawaii não vale. A gente sempre tem missionário querendo ir para o Hawaii, que legal, que bonito. É só rir mesmo para não chorar, porque, gente, o louvor foi tão legal, hein? Tão legal, tão bom. E eu sempre ruminando nessa palavra, sempre meditando, e aí, de repente, a Kátia começa a ministrar, fala de experiência com Deus. Uau! Eu tive essa experiência com Deus essa semana. E aí, de repente, fala que vai restaurar depressão, ansiedade, cura interior. E a minha mensagem fala um pouco disso. Eu falei, uau! E aí, de repente, o Espírito Santo me dá um tapa na cara ali agora com luva de pelica. Isso não estava previsto, eu tenho que te falar algo. Porque eu não posso pregar essa palavra sem antes falar isso. Depois o Rinaldi corta, edita. Nós estamos vivendo tempos difíceis, gente. A igreja está passando por situações, por experiências, e os tempos estão se abreviando, as coisas estão acontecendo com mais intensidade. Eu não me lembro no mês que nós celebramos aqui, 4 memoriais em um mês, por falecimento de membros, parentes e membros da igreja. Esse mês está acontecendo isso. A gente está vivendo uma situação, minha filha tem um namorado, noivo praticamente, pretende casar, tá? E o pai dela, de uma maneira assim muito estranha, o pai do rapaz faleceu há 2 dias atrás. Saudável, forte, 51 anos, eu fiquei assim, eu corri, marquei um médico, fui até no médico antes de ontem para fazer um check-up, porque o cara estava tão legal, atleta, e de repente... Então, a gente tem que pensar em algumas coisas. E eu estou falando isso porque a minha mãe, ela é uma senhora de idade, já está com 77 para 78 anos. E ela tem vários tipos de enfermidades. Hoje, por falta de ter alguém para cuidar, ela vive num abrigo de idosos. A gente procura fazer o que pode, suprir as necessidades da maneira que pode. E ela foi diagnosticado com mais uma coisinha que normalmente acontece nessas idades, né? Catarata nos olhos. E ela estava reclamando que os óculos não estavam bem, não sei o quê. Fomos no oculista para trocar os óculos e descobriu que a visão dela estava perdida mais de 95%. E aí eu falei, só cirurgia. Não tem problema, nós temos plano de saúde, vamos fazer a cirurgia. Aí, todos aqueles exames pré-operatórios, e o cardiologista dela falou assim, infelizmente eu não posso autorizar que ela passe por essa anestesia. Mas eu sei que muitas coisas eu quero ir direto ao assunto. E na discussão com todos os médicos, com todas as pessoas envolvidas lá, eu falei assim, mas então vocês estão condenando a minha mãe a ser cega. É isso. Vocês, simples mortais, estão decididos que ela não pode fazer cirurgia, ela não pode passar por esse exame, tem que fazer um exame cardíaco, eles não autorizam ela a fazer o exame, então vocês estão condenando que ela seja cega. E aí, passando por terceiro médico para a prova,
Ontem, a minha sobrinha levou ela no médico e mais uma vez a médica falou que não tinha como fazer. Aí eu falei para minha sobrinha, e você usou essa frase para ela também? Que ela também está condenando a minha mãe a ficar cega para o resto da vida? A minha sobrinha falou, eu usei. E ela me falou assim que sente muito, mas ela passou pela mesma situação. O pai dela teve que ficar cego também até o dia que ele faleceu. Então ela vivenciou a mesma coisa que a gente está vendo. E eu estou falando isso porque a gente fica nervoso, e querendo ou não, por tanto falar disso, conversar disso, querendo ou não, o meu inconsciente, a nossa vida, isso acontece com você também em outras áreas da sua vida, leva até você acreditar nisso, tudo bem, e até se conformar com isso, vai ficar cega, pronto, até o resto da vida. E o título da mensagem é Como Ter uma Vida Restaurada. E o Espírito Santo me falou ali agora, na hora do louvor, como você quer ensinar sobre restaurar vidas. Eu sou o único que pode. E você já até se convenceu que ela pode ser cega e não lembrou nem de orar. E é verdade. Eu não orei nesse detalhe. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém. Eu não orei. Você me desculpe, mas antes de trazer essa mensagem, eu tenho que orar. Eu gostaria que você concordasse comigo. Pai querido, glorioso Deus, quero colocar agora, eu sei que muitas pessoas precisam de oração, eu poderia estar orando por todas. Sei que é um momento especial, esse culto a Ti, Senhor, mas seguindo aquilo que Tu me falaste, eu não posso continuar se eu não orar pela Dona Jorge, a divina. Ela é Tua serva, ela pertence a Ti. Eu coloco, Senhor, ela na Tua presença neste momento. Eu declaro agora, Senhor, que ela possa ter uma experiência sobrenatural, igual o Senhor me mostrou que ela já teve, mediante uma palavra que eu liberei sobre a vida dela. Ela foi restaurada, ela foi curada, e agora eu me esqueci disso e o Senhor está me lembrando. Por isso eu coloco agora e declaro ela agora curada nesse aspecto de catarata, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora um toque, um refrigério sobre a vida dela neste momento, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Glória a Deus. Me perdoa, eu tinha que fazer isso. Abra sua Bíblia, 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 2, a partir do verso 19. Do verso 19 ao verso 22. Como eu disse, o título da mensagem é Como Ter uma Vida Restaurada. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele já começou a falar com algumas pessoas aqui sobre restauração. Você, às vezes, não está sabendo como proceder e nem que caminho tomar. Mas o Senhor pede para te falar hoje, que hoje Ele vai, sim, ter uma experiência sobrenatural com você. Ele vai realizar tudo aquilo que precisa ser feito. Ele vai vencer tudo aquilo que precisa ser vencido. E Ele vai retirar tudo aquilo que não é dele, que não pertence a Ele. E a sua vida vai ser restaurada em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 19, 2 Reis 2, a palavra de Deus diz o seguinte: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém, as águas são péssimas e a terra é estéril.
E ele disse: trazei-me um jarro novo. Algumas versões falam prato, outras falam vasilha, odre. Trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e, deitando o sal nele, disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até os dias de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Como eu disse, estamos vivendo dias difíceis, dias abreviados, situações onde muitos de nós não estamos entendendo porque achávamos que não iria ser na nossa geração. Quantas vezes nós cantamos essa música aqui no passado? Senhor, que não passe de nossa geração. Eu confesso que às vezes eu estou torcendo que passe agora, eu não quero tão rápido assim. Tanto tempo que... muitas situações, muitas complicações, tempos difíceis que muitas das pessoas estão adentrando ao santuário, aos templos, às igrejas, e às vezes estão saindo da mesma forma. Vidas, casamento, situações, problemas não resolvidos, e não sabemos se irá resolver ou se dará tempo para resolver. Porque nós às vezes estamos esquecendo de ler o tempo conforme Deus e Jesus nos aconselhou a orar, a olharmos para a figueira. Mas venho pedir a você encarecidamente, dê um tempinho a mais para você, ame você um pouquinho a mais, gaste um pouco mais de tempo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, dê lugar a Ele no seu coração, permita que Ele tenha um pouquinho mais de comunhão com você. Porque, abreviando os tempos, não há nada que o homem poderá fazer. A palavra de Deus lá fala que será como nos tempos de Noé. Não dará tempo. Simplesmente, pegue esse conselho hoje para você. Permita Deus gastar mais tempo com você. Permita Deus. Olha que eu não estou nem falando você gastar tempo com Deus. Porque, forget about, nós somos homens, falhos, pecadores. Mas permita Deus gastar um tempinho com você. Jericó era uma cidade muito bonita, segundo as palavras desses homens. O texto fala que ela foi escolhida e é uma cidade que lembra coisas terríveis, porque nós sabemos que essa mesma Jericó é aquela cidade onde Josué, ele esteve ali, né, e onde aconteceu aquela cena onde Deus conduziu o povo para a entrada da terra prometida, e Jericó foi aquela primeira cidade, e nós conhecemos a história que as muralhas vieram abaixo, quando eles todos oraram e gritaram e tocaram os seus instrumentos, e nós sabemos que eles rodearam aquelas muralhas por 13 vezes, e aí essas muralhas caíram. Jericó era uma cidade muito bonita de se ver, conhecida como a cidade das palmeiras. Esse é o significado do nome Jericó. É um oásis no deserto, literalmente. Hoje é assim. É um oásis, uma cidade abençoada, bonita, linda. Os turistas gostam de conhecer. E nós sabemos que o profeta Eliseu, ele sucedeu o profeta Elias e continuou o seu ministério. Ele estava ali naquela cidade de passagem, e era um momento que, quando você estuda um pouco mais a palavra de Deus, você sabe que aqueles locais ali, cidade de Gilgal, Betel e Jericó, eram locais históricos de encontros divinos. Estudiosos acreditam que ali eles tinham os discípulos, tanto é que quando ele estava chegando na cidade, homens vieram correndo atrás dele, e a maioria desses homens eram discípulos, ou seja, tinha algumas pessoas que eram instruídas pelos profetas.
E a palavra de Deus fala que algum daqueles homens, alguns versículos anteriores, fala que eles pediram para ir buscar se encontrava Eliseu, porque Eliseu tinha acabado de ser levado por Deus. E eles ainda acreditavam que poderiam encontrar o corpo de Eliseu. Mas o próprio texto fala que o espírito de Elias, não é Eliseu, o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Por isso que ele estava fazendo ali, ele abriu o rio e depois ele realizou o primeiro milagre dele, que foi exatamente purificação das águas. Os homens daquele lugar não esconderam do profeta a real condição daquela cidade. Contaram e disseram que boa é, e a cidade é boa, bem localizada, mas a aparência do lugar não era tão boa no sentido porque ali havia morte e destruição. As águas eram más e a terra era estéril. E isso afetava a qualidade de vida e produtividade da região. E muitas vezes temos que fazer esse raciocínio. Quantas as vezes nós não vivemos da mesma forma? A aparência às vezes é até boa, mas o coração às vezes está muito triste, desesperançado, um sonho sem alegria, com conflito e às vezes com grandes amarguras. Mas o contrário da atitude dos homens de Jericó, ao invés de contarmos ao homem de Deus, nós continuamos vivendo de aparência e sofrendo dentro de nós mesmos. Quantos não estão assim? Crentes dentro da igreja. Lembra da mulher samaritana? O filho dela morreu. E ela, desesperada, angustiada, e as pessoas perguntavam a ela: como que você está? Como que você está? Ela: vai tudo bem, tranquilo, está tudo bem. Mas ela tinha um propósito, ir até o homem de Deus. E quando ela chegou até o homem de Deus, ela abriu o coração, falou tudo. E mais importante, tudo foi restaurado na vida dela. Porque ela contou ao homem de Deus, e Deus a honrou, restaurando tudo aquilo que ela tinha perdido. O filho ressuscitou e as bênçãos foram restauradas. E quantas vezes tem sido assim comigo e com você? Eu acabei de dar um exemplo. Dizemos que estamos bem, quando na verdade estamos angustiados, aflitos, perdidos e aterrorizados, entristecidos, magoados. Quantas vezes você sorri para fora, mas por dentro o seu coração está chorando? Aquela tristeza, sem você entender, sem você saber explicar. Quantas vezes você tem tido essa angústia? É hora de parar de viver de aparência, diz o Senhor. É hora de parar de viver de aparência e contar para Deus o que você está sentindo, o que você está passando, aquilo que você está atravessando. Ele quer te ajudar e mudar essa situação na sua vida. Que tenhamos também a mesma atitude daqueles homens. Os homens correram até Eliseu e qual foi a atitude importante deles? Primeiro, eles admitiram a existência do problema. Depois, eles nomearam qual era o problema. E eles demonstraram a consequência daquele problema para a cidade. As águas estavam impuras e o terreno estava infértil. Eles também conseguiram ver atitude mesmo diante dos problemas. Lembra que eles falaram que a cidade é boa aparência, aspecto turístico. Por quê? Porque eles provavelmente, por isso que eu chego à conclusão que eles eram estudantes da palavra de Deus. Eles chegaram à conclusão que mesmo diante das dificuldades, eles conseguiram ver ainda também coisas boas, coisas valiosas, coisas preciosas. Eu creio que eu e você temos que aprender com eles esse importante aspecto. Quantas vezes nós não conseguimos reconhecer coisas boas ou momentos bons diante de algumas dificuldades, às vezes nem tão grandes, pequenas. Nós ficamos cegos para aquilo que Deus tem cuidado, para aquilo que Deus tem ajudado, para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas.
Eles também procuraram a pessoa certa, alguém que tem Deus no coração. Você está aqui hoje. Parabéns pela sua atitude. Você procurou o lugar certo. Aonde está Deus? Aonde você pode simplesmente confiar que Ele vai realizar aquilo que é bom, saudável para a sua vida. Eles também procuraram a pessoa certa. E parabéns pela sua atitude. Deus começa a mudar aquela cidadezinha. Quem vivia ali nem imaginava o que estava para acontecer naquela cidade. Deus estava para fazer um rebuliço, estava para transformar, prestes a mudar aquela situação. Parecia que ali estava só esperando para acabar, para morrer. Já foi condenado à morte, só está esperando para acabar. Parecia que ali não restava mais nenhum sopro. Bem sabemos que um profeta sempre foi o representante legal de Deus na terra. Só para te atualizar, o nome Eliseu significa Deus é salvação. Não foi coincidência que o homem de Deus estava ali naquela cidade. Ele levou salvação para aquela cidade. Quando tudo diz que não, e não existe mais o que fazer, Deus é a nossa salvação. E através da vida do homem de Deus, Eliseu, Jericó seria totalmente restaurada e transformada. Mas eu quero responder essa pergunta para você. Qual foi a solução para que a cidade fosse restaurada? Eu quero fazer um paralelo referente à restauração daquela cidade e à restauração que Deus quer realizar nas nossas vidas, nesse dia, para hoje. O versículo 20, só recapitulando, diz o seguinte: e ele disse, trazei-me um prato. Eu vou usar a expressão prato, mas tem algumas que é tigela, travessa, odre. Trazei-me um prato. A primeira parte desse versículo. Você viu o que o profeta pediu? Trazei-me um prato. Algo simples, né? Ele pediu um prato novo, só que o prato é novo, né? É o seguinte, responda sinceramente. Se hoje, será que você tem um prato novo na sua casa, que nunca foi usado? Imagina ali aquele contexto. Traga um prato novo. Algo que parecia ser simples, mas eu imagino o reboliço que não causou ali. Mas Deus sabe, porque Deus, Ele conhece lá no íntimo, lá na entranha, Ele conhece o nosso interior. Mesmo que você não conte a ninguém, o Senhor sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre as nossas vidas. E isso também nos ensina que mesmo em tempo de crise e de muitas dificuldades, sempre temos algo novo para oferecer ao Senhor. Você acredita nisso? Às vezes, imagina aquela situação no Brasil, lá, o repórter entrevistando, a chuva veio, destruiu tudo, o pobre ficava falando sempre que não tinha nada, mas veio a enchente, levou tudo, perdi tudo. Como é que você não tinha nada e perdeu tudo, né? Então, é meio difícil a gente ver. Então, entenda só essa situação, que de repente é difícil, não tem um prato, mas o Senhor está querendo ensinar algo muito importante aqui. Apresente algo diferente e novo na presença de Deus. Comece a buscar mais, comece a orar mais, comece a jejuar mais, comece a fazer coisas que você estava fazendo pouco. Deus falou para mim orar para minha mãe. Eu estava orando pouco, eu não orei para essa situação. Tem áreas na sua vida que você está produzindo, mas você não está se lembrando de ofertar a Deus, de trazer para a presença de Deus. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar de detalhes na sua vida, de coisas preciosas que você terá condição de ofertar a Deus, de adorar a Deus. Amém? Esse é o princípio da mudança e da restauração da sua vida. Olha a outra parte do versículo. Ponde, ou seja, coloque sal no prato. Então, traga um prato novo e agora coloque sal no prato. Interessante, né? Eliseu, além de pedir um prato novo, exige que fosse colocado sal nele. Mas o que me chama a atenção aqui não é o que ele pediu, e sim o que foi? O sal.
O sal é o seguinte: a água estava com problema, a água estava provocando doença, às vezes provocando até morte na população. Ou seja, provavelmente essa água estava saloba. Saloba é uma água que está com excesso de sal. Às vezes não é o tanto de sal igual a água salgada do mar, mas também é mais do que eu deveria ter. Então a água ficou saloba e estava provocando situações. E aí de repente vem um homem de Deus e fala assim: eu vou resolver esse problema, Deus está comigo, e todo mundo crendo, glória a Deus, glória a aleluia. E o homem fala assim: traga um prato novo com sal. Como? Sal? Sal é o problema. Aí é que está o princípio verdadeiro. Quando nós trazemos os nossos problemas para Deus, Ele é especialista em transformar esse problema em bênção para a sua vida. Ele é especialista em transformar estas situações em bênção, para que possa te superabundar aquilo que está te trazendo prejuízo. Deus pode superabundar a graça dele sobre a sua vida. Irmãos, o sal era o que estava matando, no interior da cidade, e de repente passou a ser um elemento para trazer vida. Parece confuso, mas na verdade é simples de entender. Coloca aquilo que está te afligindo na presença de Deus. Não fique sofrendo sozinho. Não. Jesus usou de uma maneira bem simples: traga o seu fardo até a mim. O meu jugo, meu fardo é leve, o seu é pesado. Venha, traga, coloque o seu fardo sobre mim. E às vezes a gente fica falando: não, esse problema é meu. Igual eu falei para você que eu fui lá no médico, O médico falou assim: como é que está a situação? Você está tomando um medicamento certinho e tal? Eu falei: não, eu tenho um problema. Tinha, em nome de Jesus não tem, não é minha, não pertence a mim, repreendo em nome de Jesus. Mas eu falei assim: não, a minha gota ainda, tomando posse da doença, é minha. Não, eu tenho que, não posso ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Nós temos que levar esses pensamentos, essas coisas de destruição, e depositar nos pés do Senhor. E hoje o Senhor está te falando que você vai ter uma oportunidade de trazer tudo e colocar na presença de Deus. É para você sair daqui hoje leve e solto. Amém? Terceiro aspecto importante aqui: a unidade na busca. Imagine só, traz um prato novo. O reboliço que aconteceu. Prato novo. Ô João, você tem um prato novo aí na sua casa? Não. Ô Joaquim, você tem aí? Ô não. Ignaldo, você tem. Você mexe com fé, você tem algo novo, tal. Não, você tem. Imagina, mobilizou tudo. E a palavra de Deus fala que os homens trouxeram até o profeta o prato novo com sal. Então não foi uma pessoa só, foram várias pessoas. Houve uma mobilização. Além do requisito do prato, ele ainda pediu que eles os trouxessem até ele. Olha o que o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é os irmãos que vivem em união. Tão bom. Olha, lembra daquela situação, Paulo e Silas presos lá no cativeiro, E aí eles adoravam a Deus, glorificaram a Deus, porque eles entenderam, a união de propósito. Eles entenderam o poder de estarem unidos em um único propósito. E aí Deus entrou com poder e com resistência, fez com que as algemas fossem rompidas, as portas foram abertas, eles foram libertos, e até o carcereiro foi salvo. Deus operou de uma maneira sobrenatural, mas isso foi o que Jesus nos ensinou, e está escrito lá nesse Salmo 133. Os homens de Jericó também entenderam esse princípio. O problema não era só de um deles, mas sim de todos que ali moravam. Muitas vezes, aquilo que você está passando não é só um problema seu. Lembre que você pertence. A gente sempre ministra, eu vou estar ministrando agora na segunda semana do mês de abril, a classe pertencendo à família de Deus. É a classe para a pessoa se tornar membro, ou para aquelas pessoas que querem conhecer mais a nossa igreja. Então, quando você pertence à família espiritual, você tem condição você está qualificada para ter cobertura espiritual, para ter bênção, o reino, salvação. O mundo espiritual se abre a você, e você tem a promessa, e você vai ser salvo, vai andar numa cidade de ouro, estradas de ouro, brilhante, só bênçãos. Mas também é o seguinte: o inimigo fala assim: você está com ele,
então você também é meu inimigo. Então, você tem que entender que vai haver desafios, vai haver lutas. Devemos buscar uns pelos outros e interceder pelos nossos irmãos. Porque quando nós entendemos que unido nós podemos, nós fazemos a diferença. Pois em muitas vezes a cura só chegará quando buscamos uns pelos outros. Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Jó 42,10 diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Presta atenção nisso. Continua o versículo: quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Ou seja, será que nós temos nos importado com os problemas de outras pessoas? As pessoas que estão ao nosso redor? Ou temos sido egoístas ao ponto de pensar que só nós temos problemas? Será que se Jó não tivesse orado pelos seus amigos, Deus teria restituído tudo em dobro o que ele tinha perdido? Deus está observando a atitude, muitas vezes, que nós temos em nossa vida. Tem coisas que só acontecerão em nós quando olharmos para as necessidades de outros, e quando amarmos o próximo, e quando ajudarmos o próximo. Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida quando a gente entender pequenos princípios, pequenos detalhes. E às vezes a gente passa despercebido nesses detalhes. O meu exemplo foi um desses. Deus age na fonte do problema e restaura as águas de Jericó. Esse é o quarto aspecto. Nós vimos que ele pediu um prato novo. Nós vimos que ele pediu para colocar sal. Depois nós vimos a manifestação em unidade. E agora, em conclusão aqui, nós estamos vendo que Deus resolveu o problema lá na fonte, restaurou o problema lá na fonte. Versículo 21 diz o seguinte: então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse assim: diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Capítulo 2, versículo 21. Eliseu, pois, recebeu o prato novo com sal dentro dele, mas até a nascente das águas, ele caminhou com esse prato e despejou lá na nascente das águas, na entrada da cidade. Esse episódio demonstra autoridade e poder de Deus por meio do profeta Eliseu, pois ali era o início de tudo e ali teria que ser tratado. O sal aqui simboliza purificação e cura. Podemos entender claramente que assim também são os nossos problemas. Nas nossas mãos, como eu disse, eles ainda nos trazem dor e tristezas, mas nas mãos de Deus, eles são transformados em bênçãos para as nossas vidas. Assim como Eliseu foi até a fonte, Deus também faz assim conosco. Ele vai até a fonte, até o centro. Lembra aquele versículo? Com uma faca, uma espada, que penetra até o meio das medulas, dos ossos. Então só Deus tem condição de curar situações em nossas vidas, principalmente problemas emocionais. Lugar nenhum tem como restaurar situações que somente o Criador conhece sobre as nossas vidas. Ele é o único que tem condição de fazer isso. E quando eu e você viramos as costas para Ele, ou pelo que Ele quer realizar, quando eu falei para você que permita Deus ter comunhão com você, se relacionar com você, é nesse aspecto. Porque muitas vezes estamos na igreja, estamos envolvidos, estamos lendo, estamos cantando, mas quando Deus quer se envolver, interagir, para compartilhar, para curar, para Ele penetrar lá no seu íntimo, naquelas coisas profundas, Ele precisa de sentar com você. Ele precisa de se relacionar com você.
E lembre do livre-arbítrio, nada disso vai acontecer, Ele não vai forçar nada. Ele quer e Ele deseja, mas cabe a nós darmos legalidade a Ele. Por isso que muitas vezes quando eu oro, eu falo: Senhor, nós damos legalidade ao Teu Santo Espírito, para que possa nos dirigir, possa nos conduzir, possa nos abençoar. Porque se você não for específico, vem qualquer um, viu? Tá cheio de coisas, o mundo espiritual é bem pulverizado também. Então, se você às vezes dá legalidade para algo errado, eles chegam atropelando e destruindo tudo. De repente você está tendo um comportamento e não sabe nem por quê. Eu quero que você entenda o seguinte: tudo vai partir de você, tudo parte da sua mente. Deus quer restaurar, Ele vai restaurar, mas você tem que desejar isso. O que é restaurar? Eu não estou com problema, não estou doente, por que o pastor está falando que vai restaurar? Vai restaurar exatamente essa atitude de você achar que está tudo bem, de você achar que não precisa de Deus, de você pensar porque você tem um ministério, porque você lê um versículo todo dia, porque te mandam lá um torpedozinho, você achar que está tudo resolvido. Realmente está resolvido para o inferno, não para Deus. Então nós temos que ter um senso de lógica, né? Você vem na casa de Deus, para quê? Para quê? Aqui é a porta de entrada do céu. Se você não tem essa expectativa, eu sinto te avisar que você está perdendo seu tempo. I'm sorry. Podemos entender que assim são os nossos problemas. As nossas mãos, eles realmente trazem só tristezas e angústia, mas na mão de Deus, eles são bênçãos para as suas vidas. Assim como Eliseu foi até a fonte, Deus também vai até o centro e vai mudar e transformar tudo. E como conclusão e aplicação dessa mensagem, eu preciso que tenha ação. Câmara, ação, não, nesse aspecto. Moisés, hoje foi eu que pedi, tá vendo? Hoje eu estou aprendendo. E eu preciso que tenha ação, você tem que desejar, amém? Este texto que nós vimos aqui, texto simples, fala de uma cidadezinha. E eu tive a curiosidade, para você ter ideia, de pesquisar sobre essa cidade Jericó. Realmente ela foi amaldiçoada, e realmente aconteceu tudo que Josué declarou, e realmente ela é tratada como uma cidadezinha aqui nesse contexto, porque ninguém conseguia viver lá. Ela estava sobre maldição. E também quando Josué amaldiçoou, existia algumas condições, que quando a pessoa que fosse habitar, o primogênito seria isso, e o outro também, o primogênito do outro, e tudo aconteceu. Mas hoje você acredita, se você der um search no Google, é a cidade mais antiga do mundo. A cidade, ela pertence ali à Palestina, na Cisjordânia, ao lado ali de Israel. É uma cidade hoje muito buscada pelos turismos, porque é uma cidade linda, porque como eu disse, é um oásis, palmeiras lindas, verdejantes. A fonte lá, tem a fonte lá onde Eliseu jogou o sal, onde você usufrui ali, pode tomar ali aquela água e declarar a bênção, a restauração na sua vida ali, ao vivo e a cores. Então, é uma cidade hoje com cerca de 40 mil pessoas, é cidade grande. Dentro desse contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a bênção de Deus sobre aquela cidade vai perpetuar até quando Ele determinar. A bênção de Deus sobre a sua vida, ela vai perpetuar até quando você determinar. Olha a diferença. Olha você. Será que a sua palavra é firme, é forte? Tem poder? A bênção que você determinar sobre a sua vida vai perpetuar até o fim dos tempos? Eu te convido a confiar em Deus. Eu quero te convidar hoje para confiar em Deus. Jericó, a partir daquele momento, foi restaurada, a terra infértil começou a produzir, as águas más tornaram-se sãs e trouxeram de volta vida e esperança naquela cidadezinha.
Quer ter essas mesmas experiências de restauração? É uma pergunta. Você quer ter essa mesma experiência de restauração na sua vida? Quer ter sua vida restaurada? Coloque aquilo que tem te afligido no altar de Deus. Traga para a presença de Deus aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem te colocado para baixo, aquilo que tem falado ao seu ouvido que não adianta você buscar, que não adianta você interagir, que não adianta você frequentar, que não adianta você se envolver. Então, traga tudo isso, faz um pacotinho, traga e joga nos pés de Jesus. O Senhor quer te abençoar de uma forma grandiosa, mas precisamos tomar a atitude de apresentar nossas dificuldades a Ele. Você tem que ter coragem. Eu vou ser sincero para você. Nós pregadores, às vezes nós conversamos. É sem graça ficar falando aqui. Fala para o seu vizinho aí, Jesus te ama. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus salva. É borne, é sem graça. Nós não queremos ficar fazendo isso. E às vezes eu não quero chegar aqui e falar assim: eu vou abrir esse altar e se você quer mais de Deus, você vem aqui para frente. Eu não quero fazer isso. Mas o Espírito Santo está mandando eu fazer isso. Eu vou ser obediente a Ele, porque Ele quer se relacionar com quem quer se relacionar com Ele. Não adianta nós, líderes espirituais das igrejas em geral, chegar aqui e falar o que você tem que fazer, e isso acontece lá no médico. Eu mesmo erro lá, meu Deus. Ele fala, você tem que caminhar todo dia, e às vezes não caminho todo dia. Aí eu falo para ele, eu estou tentando, você tem que exercitar, estou tentando. Você acha que eu estou enganando ele? Estou enganando a mim. E às vezes o Espírito Santo tem que ficar puxando a orelha o tempo todo. Eu sou igual a você, eu sou imperfeito, eu preciso de ajuda igual a você. Eu vou ser o primeiro que vou me ajoelhar aqui nesse altar hoje, porque eu sou mais necessitado de Deus talvez que qualquer um de vocês. Eu preciso da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Ele quer se relacionar com você, mas Ele precisa dessa atitude de você se apresentar com todas as suas dificuldades, os seus problemas a Ele. Você deve crer que Ele restaurará o íntimo do seu novo ser. Deus está pedindo que você venha até Ele. Conte a Ele todos os seus problemas que têm te afligido. Devemos confiar na providência divina, buscando a solução com fé. Você não pode buscar, eu estou aqui mesmo, eu vou. Não, não é assim. Eu vou porque o pastor está pedindo. Você não tem que fazer nada para o pastor, para ninguém, para a instituição, ninguém. Você tem que fazer para você. A salvação é individual. Você tem que fazer para você. Chega, Deus não quer olhar lá de cima e ver gente dentro da igreja brincando de ser crente, não. Um dia, só para você pensar um pouquinho sobre estatísticas. Sobre salvação, quem vai ser salvo? Eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Sabe qual é o percentual no tempo de Josué, no tempo de Noé, quando Deus resolveu acabar com a humanidade? Sabe qual é o percentual de pessoas que Ele salvou? 0,008. Você acha que vai estar nessa conta? 0,008? Com essa atitude que nós estamos tendo? Me desculpa. Eu não estou aqui falando com pessoas diretamente A ou B ou C. Eu estou falando com a igreja do Senhor na face da terra. Eu quero que você entenda, porque às vezes essa palavra não é para você, mas o Espírito Santo quer que você aprenda, que você ouça, para você falar para aquela pessoa amanhã que vai estar do seu lado. Ele vai colocar alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa estar na casa de Deus, com uma postura mais séria, com uma postura de santidade, e não de simplesmente para o seu bel prazer. Então você está aqui hoje com um propósito. Aprendemos que o problema dentro de nós continua sendo problema, mas quando ele está na presença de Deus, transforma em esperança e bênção. E por você saber que Deus tem a solução, podemos chegar a Ele. Deixa eu ler isso aqui para você que é importante. Por saber que Deus tem a solução, podemos chegar a Ele com confiança plena.
Então você não está aqui porque alguém é bonitinho, porque a igreja é legal, é porque as pessoas cantam bem. Você está aqui porque você conhece Deus, você confia nele. E quando você confia, você sabe que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Ele tem compromisso com você, Ele é fiel, Ele não vai te decepcionar. Então creia, acredite que Ele quer cuidar de você. Então, eu quero te dizer, em conclusão da conclusão, que você deve entregar a Jesus nesse momento. É um apelo que você está fazendo? Não, aqui só tem crente, não é apelo. Mas só como que a retórica tem que ser repetitiva, eu quero te pedir para você se entregar a Jesus nessa noite, nesse momento. Convide Ele para entrar no seu coração e deixe que Ele sare a sua terra e transforme todo o seu ser. Desde lá de dentro, desde lá do fundo, desde as entranhas, onde ninguém mais pode fazer, Ele quer começar essa transformação lá de dentro, ao ponto que você vai ser uma nova criatura, onde as pessoas vão olhar para você e desejar isso que está na sua vida, da mesma maneira que desejou quando olharam para o rosto de Moisés. Deus quer cancelar. Eu sinto no meu espírito isso. Deus quer cancelar esse ciclo de amarguras na vida de algumas famílias aqui. Às vezes você está vivendo situações há anos, convivendo com situações, achando até que já está normal, que faz parte, lembra da minha doença? Faz parte, é minha. Essa amargura, essa tristeza, essa dor no peito, no coração. Você já está até acostumado, está achando que está normal. Não, Deus quer restaurar toda a amargura que existe na sua vida, toda situação de depressão, toda situação de ansiedade, toda situação de tristeza, toda situação de amargura que você pensa que já está normal na sua vida. Não, não é normal. A palavra de Deus fala que nós temos vida e vida em abundância. Temos que ser felizes, temos que regozijar com aquilo que Deus está realizando em nossas vidas. Então não é normal, deseje isso para você. Deus quer restaurar toda a amargura da sua vida. Como eu disse que eu precisava da sua ação, eu quero que você fique de pé nesse momento. Deus dá algo muito bonito para nós, algo que se chama livre-arbítrio. Então se você não quiser fazer nada, fique à vontade. Inclusive você está nos Estados Unidos, país da liberdade. Aleluia, glória a Deus. Mas o que o Senhor pediu para mim fazer é o seguinte: não adianta o pregador falar por você, não adianta o pastor falar por você, não adianta o seu cônjuge falar para você. Deus precisa ouvir de você. Se você falar para mim que é a pessoa aqui que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma situação difícil na sua vida, que não necessita de ajuda de Deus para nada, tudo bem, você está isento desse meu chamado para você aqui agora. Eu vou entender isso. Se você também não quiser vir aqui à frente, eu vou entender isso. Mas aí onde você está, você tem que honrar a Deus no que Ele está fazendo aqui hoje. Mas aqueles que dão um passo a mais, Jesus vai andar com eles mais 1000 passos. Amém? Glória a Deus. Eu não estou te pedindo nada para mim. Então se você quer se entregar para Jesus hoje, você quer confessar a Ele, falar para Ele todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas situações, todas as áreas da sua vida que você precisa de um toque, você precisa de um toque sobrenatural de Deus. Eu te convido nesse momento para você vir na presença de Deus, no altar de Deus, e falar com Ele. É só entre você e Deus. É só entre você e Deus. Fique à vontade. Como eu disse, se você não quiser vir, fique à vontade. Faça a ideia onde você está. É entre você e Deus. Deus está te convidando para se relacionar com Ele nessa noite. Ele quer se relacionar com você nessa noite. Ele deseja
relacionar com você nesta noite, nesse altar e nesse momento. Eu reservei um tempo no culto para que nós ficamos aqui no mínimo 2, 3 minutos. É muito pouco na presença de Deus, mas eu creio que é tempo para você conversar com Deus, abrir o seu coração para Deus. Ele quer restaurar a sua vida nessa noite. Ele quer fazer algo novo na sua vida nesta noite. Creia que Ele tocará de uma maneira sobrenatural sobre cada situação na sua vida agora. Apresente Ele cada situação, nomeie a Ele cada necessidade tua. E eu declaro que Ele vai transformar, Ele vai mudar, Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai declarar tudo novo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido e glorioso Deus, coloca a minha vida na Tua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor, como sempre tenho pedido, Senhor, a Tua direção, o Teu cuidado. Pai, me ajuda a ser, Senhor, um homem segundo o Seu coração. Me ajuda a ser um pastor segundo a Sua vontade. Me ajuda a ser um pai de família segundo a Tua vontade. Me ajuda a ser um esposo fiel e segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, eu apresento a minha família a Ti, a minha esposa, meus filhos. Eu apresento o casamento da minha filha, o casamento do meu filho, Senhor. Eu te peço o Seu cuidado ali agora. Entra com poder e glória sobre estas vidas, Senhor. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, entra com poder e glória, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a liderança. Coloca os pastores na Tua presença, Senhor. Eu peço a Tua direção e o Teu cuidado, Senhor. Restaura agora, Senhor, experiências sobrenaturais. Que ninguém saia daqui hoje, Senhor, da mesma maneira que entrou. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, glorioso Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela Tua igreja, por ter respondido, Senhor, ao Teu chamado. Eu sei que o que o Senhor iniciou aqui essa noite, Senhor, o Senhor vai dar continuidade na vida espiritual de cada um, Senhor. Cada um a partir de hoje aqui, Senhor, vai se relacionar com o Senhor diariamente, de uma maneira diferente, porque estão sendo tocados de uma maneira sobrenatural. Pai, eu declaro a Tua bênção e o Teu cuidado sobre os Teus filhos nesta noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor vai purificar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai tratar, curar, o Senhor vai mudar situações aqui hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer algo novo. O Senhor já está fazendo, Senhor. Por isso eu te agradeço, Senhor, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E toda a igreja diz: amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso? Glórias te damos. Como todas as vezes, levante suas mãos. Quero abençoar a sua vida. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Deus Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo possa estar com cada filho teu nesta noite, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.